7 bilhões de reais foram investidos este ano em fontes de energia sustentáveis no Brasil. O crescimento do setor garante uma energia limpa, barata e abundante. E todo esse desenvolvimento levou uma das principais publicações do setor de energia e petróleo do mundo a eleger Moreira Franco o ministro do ano. Vamos então até Brasília conversar com Caian Messina, que tem mais detalhes para a gente sobre esse prêmio mundial concedido ao ministro, né, Caian? Uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Pois é, essa questão da energia renovável, né, é cada vez mais claro que não se trata apenas de uma maneira de diminuir o efeito estufa, diminuir também a possibilidade de mudanças climáticas. Não, é acima de tudo, né, um grandíssimo negócio. Foram 7 bilhões de reais de investimentos nas chamadas energias renováveis, ou seja, aquelas que não queimam fontes fósseis, né, como, por exemplo, carvão, gás, petróleo, ou seja, tudo que vem do sol, a energia solar, eólica, que vem do vento, e também a chamada biomassa, que no Brasil principalmente é obtida por meio da queima do bagaço da cana-de-açúcar. Então, realmente, esse tema é um tema muito importante, não só para o setor energético, mas também para a economia. Tanto que a expectativa do setor é de que ao longo aí dos próximos 22 anos tenhamos aí pelo menos mais 20 bilhões de dólares de investimentos nessa área. A expectativa também é de que cada vez mais a matriz energética brasileira fique com a energia verde cada vez mais em alta. Hoje, só para que o nosso telespectador tenha uma ideia, a energia solar, por exemplo, é responsável por 0,8% de tudo que é gerado no Brasil. Mas ainda assim houve um aumento de cerca de 115% de 2017 para 2018, movimentado principalmente por conta do barateamento, né, do painel fotovoltaico, né, era algo realmente muito caro antigamente, mas tem caído o preço ao longo dos últimos anos e isso fez com que cada vez mais brasileiros apelassem então para a energia solar. Existe também a possibilidade de aumento da energia eólica, principalmente no norte e no nordeste do país. Hoje, a energia eólica ela contribui com 7% da matriz brasileira, mas ao longo aí dos próximos anos a expectativa é de que chegue a pelo menos 1/5 de tudo que é produzido no Brasil. Até lá, a energia hidroelétrica vai continuar dando as cartas no Brasil. E se ela realmente entrar na conta da energia sustentável, o Brasil acaba tendo aí cerca de 88% da matriz como energia verde, porque a energia hidroelétrica ela vem da água e exatamente por isso não polui tanto o meio ambiente como outras energias, principalmente aquelas que são fruto das termoelétricas. Eu repito, carvão, gás, e principalmente o diesel. Tudo isso, né, todo esse investimento e a expectativa gerada para a energia mais limpa do Brasil fizeram com que Moreira Franco fosse eleito o ministro do ano pela revista Petroleum, que é uma revista muito importante do ponto de vista do mercado e principalmente para os investidores internacionais. Moreira Franco conversou conosco agora há pouco e afirma que a tendência é de que realmente o Brasil, ao longo aí dos próximos anos, continue investindo e muito na energia limpa. Em relação principalmente também, né, à questão das privatizações, já que o Brasil precisa realmente rever toda a matriz energética, todo o parque relativo à geração de energia no Brasil, Moreira Franco afirma que a tendência, inclusive do próximo governo, é de que realmente faça com que essas privatizações no setor continuem. A Eletrobras é a grande vedete do setor, renderia cerca de 20 bilhões de reais se fosse realmente privatizada, mas em declarações recentes, o presidente eleito Jair Bolsonaro tem dito que principalmente a geração de energia é tida por ele como estratégica. Então pode não ser vendida. O que sobraria seria justamente a distribuição. E isso realmente deve acontecer. Então, realmente, essa questão, Carol, da energia
é algo muito importante, porque como frisou o ministro Moreira Franco, se o Brasil conseguir crescer a 2,5% ao longo aí dos próximos 2, 3 anos, se não houver um investimento maciço no setor, principalmente por meio de investidores internacionais, né, já que o governo brasileiro, por conta da forte recessão, não tem como investir no setor como gostaria, aí realmente teremos um apagão aí ao longo dos próximos anos, se não houver um aporte importante de recursos no setor. Ou seja, Caio, então energia limpa é um assunto que vem sendo discutido nesse momento de transição de governo. Com certeza. Inclusive, o presidente eleito Jair Bolsonaro estuda uma saída para incentivar o brasileiro, que é fazer com que aquele brasileiro que, por exemplo, investiu em células fotovoltaicas, ou seja, ele gera a própria energia, tudo aquilo que esse brasileiro não consome, isso do ponto de vista residencial, ou mesmo estabelecimentos comerciais como fábricas, né, ou lojas, enfim, tudo aquilo que essa pessoa que investiu na geração própria, ela não consumir, ela pode então vender para a grade, né, de energia do Brasil. Hoje em dia, essa possibilidade não existe. Hoje em dia, esse consumidor que acaba ofertando energia para a matriz brasileira, ele apenas tem um desconto na fatura de energia elétrica do mês seguinte. Essa possibilidade, portanto, de pagar em dinheiro vivo para quem contribui, então, com a geração de energia limpa, agora pode existir por meio aí do próximo governo. Agora, subsídios, né, como a gente vê algo próximo aí de 3 bilhões de reais que foram dados ao longo dos últimos anos, essa possibilidade ela é cada vez mais afastada. Lembrando que a crise no setor energético, hoje o brasileiro sabe, né, que acender a luz custa realmente muito mais caro do que custava. Isso tudo começou em 2013, quando a ex-presidente Dilma Rousseff, por decreto, por medida provisória, baixou aí de uma vez as contas de luz, só que o setor não estava preparado para isso. O resultado, houve uma quebradeira, e aí o que se viu realmente foi que logo depois houve um aumento importante na conta de luz, que hoje é realmente 60% mais cara do que era. Então, né, o governo brasileiro, à época, deu com uma mão, tirou com a outra, e todos nós tivemos realmente de pagar essa diferença. Caio Messina conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Obrigada, Caio.